E aí, pessoal, vamos falar sobre fatores de risco, sintomas na deficiência e fontes alimentares da vitamina B12, também conhecida como cobalamina. Então, quando você pensa sobre os fatores de risco, ou seja, fatores que podem influenciar a redução, mesmo se é feito o consumo dessa vitamina B12, nós temos a desnutrição, ou seja, você não fornecer essas fontes alimentares, o vegetarianismo ou o veganismo, o alcoolismo, problemas desabsortivos, o envelhecimento, gestação, cirurgia bariátrica, o uso abusivo de cafeína, o tabagismo e o uso de medicamentos, dois deles específicos que são comumente consumidos na população, que são os inibidores de bomba de próton, como os prazóis, e também o uso de metformina ou glifage. É importante ressaltar uma coisa, pessoal. Quando você pensa sobre qualquer nutriente, não basta apenas você consumir, porque você tem um caminho direto da sua boca até o seu ânus. Boca, esôfago, estômago, cai no seu intestino delgado, que começa o processo absortivo. Você tem o intestino grosso, do intestino grosso reto e o ânus. Então você pode muito bem consumir um alimento, consumir um nutriente e mesmo assim não ser capaz de absorver, porque ao longo desse caminho todo, no seu estômago, no seu intestino, na sua própria boca, você tem enzimas, você tem componentes que eles vão auxiliando, como se fosse, vamos pensar assim, mosquinhas que vão lá e tiram um pedacinho, que tiram um pedacinho e vão utilizando, vão arrancando esses nutrientes desses alimentos. Então, se por exemplo, vamos citar que você tem algum problema desabsortivo, vamos imaginar uma cirurgia bariátrica que você fez, por exemplo, uma remoção, um comprometimento do seu estômago. Quando você pensa especificamente na vitamina B12, é imprescindível a produção de um componente que nós conhecemos como fator intrínseco. Se você não produz fator intrínseco, você não consegue retirar a vitamina B12 desse alimento e, consequentemente, não favorecer a sua absorção. Então, o fator intrínseco, se você tem um estado de hipocloridria, ou seja, uma redução da sua acidez estomacal, você pode ter um comprometimento na absorção dessa vitamina B12. Com o envelhecimento, é comum, fisiologicamente falando, a gente reduzir os níveis da produção desse ácido estomacal. O uso de inibidores de bomba de próton pode comprometer. Uma cirurgia bariátrica também pode comprometer. Então, que nem eu disse, fatores de risco podem influenciar na absorção dessa vitamina B12, mesmo você fazendo o consumo. Então, mesmo aqui tendo sobre vegetarianos e veganos que não fazem, obviamente, o consumo, já que ele vem de origem animal, isso não significa que você que consome carne, que consome ovo, que consome peixe, não está em risco de um desenvolvimento de uma deficiência de vitamina B12. E é muito comum, principalmente eu deparo no consultório com pacientes com níveis de homocisteína alterado, alterações já no VCM e por aí vai, tá bom? Então, quando você pensa sobre os sintomas relacionados sobre a falta de vitamina B12, nós temos uma anemia, vamos dizer assim, megaloblástica, que normalmente pode ter uma associação aí com uma deficiência também não apenas de B12, mas também de vitamina B9, até porque a B12 é necessária para fazer a regeneração dessa forma ativa da vitamina B9. Então é normal às vezes ter uma deficiência de B12 e também influenciar numa deficiência de vitamina B9. Normalmente você consegue ver alterações no próprio hemograma como elevação do seu VCM e que nem já citado anteriormente, essa anemia ela pode surgir não apenas pela falta do consumo alimentar, mas também por problemas desabsortivos que influenciam na absorção dessa vitamina B12. A falta de B12 também pode causar parestesia, formigamento, principalmente que se inicia nos braços e pernas, e depois vai começando a perder a sensibilidade desses nervos, comprometendo o seu corpo inteiro. Ela tem um fator muito intenso quando você envolve, por exemplo, perda de memória, perda de concentração, déficit de atenção, tá bom? Outros sintomas associados, alucinação, paranoia e depressão podem acometer indivíduos que têm uma deficiência de vitamina B12. E aí você pensa diversas meta-análises, 4 meta-análises geradas de 2022 que pensaram assim: bom, se a depressão está associada com uma falta de vitamina B12, será que você ser vegetariano ou você ser vegano, que
de premissa você não faz o consumo de fontes de vitamina B12, até porque, né, quando você pensa no vegetarianismo, existem várias classes, por exemplo, pesco vegetariano, o ovo-lacto vegetariano, esses indivíduos conseguem consumir fontes de vitamina B12, porque peixes são fontes de B12, ovo é fonte de B12, queijos são fontes de B12, tá? Mas aquele indivíduo que ele é restrito, que não faz o consumo de fontes e nem de derivados de origem animal, de acordo com as 4 meta-análises, mesmo sendo um grupo de risco para desenvolvimento de depressão, ainda assim os valores podem ser menores do que aqueles indivíduos que consomem carne, porque como já citado anteriormente, consumir carne ou não impacta em você ter uma deficiência de vitamina B12, porque depende do fator absortivo. E interessante ressaltar que essa deficiência de vitamina B12, ela demora anos para acontecer. Então é comum às vezes o indivíduo ser vegetariano, parar de consumir fontes animais e faz os exames e os níveis de vitamina B12 estão dentro do padrão. Por quê? Porque você tem uma eficiente troca entre o seu fígado e o seu intestino, uma circulação principalmente enterohepática, que consegue economizar, poupar essa vitamina B12. Então é comum aparecer essa deficiência nos exames depois de 3, 4, 5 anos da ausência desse consumo, mesmo já existindo a presença de sintomas, tá? Também é comum verificar sintomas na falta na falta de vitamina B12, dores de cabeça, constipação intestinal, uma fadiga excessiva, um cansaço excessivo, palpitações e o aumento exacerbado dos sintomas relacionados com a asma. E também aquelas dores clássicas, né? Dor no nervo ciático, começa na lombar, desce para o glúteo, vai para o seu posterior de coxa até a sua panturrilha, tem bursite, tem tendinites, então aquelas dores, principalmente nos seus ombros, no seu cotovelo, no seu túnel do carpo, na sua mão de maneira geral, no seu antebraço, tudo isso pode ter uma relação com uma deficiência de vitamina B12. Se você, por exemplo, faz um uso indiscriminado de prazol, omeprazol, pantoprazol, exomeprazol, por exemplo, e aí para associar já consome também medicamentos como a metformina ou o próprio citado já também o Grifage, tudo isso pode comprometer a absorção de B12 e intensificar mais essas dores. Então sempre analise os seus exames de sangue, né? Ou até mesmo sintomas relacionados para ver se você tem a deficiência nessa vitamina. Porque quando você pensa sobre fontes alimentares de vitamina B12, se você não é vegetariano, se você não é vegano, obviamente você faz o consumo dessas fontes porque ela é presente praticamente em todos os alimentos da origem animal, principalmente no salmão, na carne vermelha. O queijo que tem a maior B12 acaba sendo o queijo cottage, peito de frango e também nos ovos. Mas que nem já citado diversas vezes, mas vou repetir novamente para fidelizar essa informação na sua memória. O consumo de fontes de B12, se você tem um fator absortivo comprometido, principalmente pela falta de fator intrínseco, que pode ser ocasionado por diversos fatores já citados, como até mesmo no próprio envelhecimento, numa hipocloridria, você pode comprometer essa absorção e não importa se você faz ou não o consumo, você vai estar deficiente em vitamina B12 ou cobalamina. Aqui é um vídeo rápido só para mostrar sobre aquelas interações e deficiências para seguir todas as vitaminas e minerais da playlist de deficiências nutricionais. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.